Ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, e não tivesse o amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que integrasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se importa com indecência. Não se porta com indecência. Não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Havendo línguas cessarão. Havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, essas três. Mas o maior destes é o amor. Meus irmãos, eu gostaria de falar aqui com vocês hoje a respeito de 1 Coríntios 13. Essa parte da carta à igreja de Corinto foi dedicada a Paulo, dedicou ela para falar sobre a supremacia do amor. E lendo essa carta, o Senhor falou comigo muito, na verdade Deus já estava falando comigo muito sobre o Evangelho que nos muda só por um segundo. Vocês já pararam para reparar que, às vezes, nós nos intitulamos cristãos, nós nos intitulamos filhos de Deus, sendo que, na verdade, o Evangelho só muda a gente por um momento. De manhã, você posta um versículo sobre a Bíblia, só que pela tarde você não ajuda o próximo que precisa. Pela tarde você lê a sua Bíblia, faz o seu devocional, só que à noite você não ora por aquela pessoa que está necessitada de oração. Você não ajuda a pessoa que está necessitada. De noite você vai à igreja, só que de manhã você ignora o morador de rua que está precisando de ajuda. Eu estou aqui para falar hoje sobre o Evangelho que nos muda somente por um momento. E como isso é perigoso para a nossa vida. Porque se Cristo morreu na cruz para simplesmente nos mudar por um momento, então que desperdício de sangue santo foi esse? Se Cristo morreu na cruz para simplesmente te mudar ao ponto de você só conseguir fazer uma coisa, então para quê? Para que ele se fez homem para morrer pelos nossos pecados, sendo que a gente não muda de vida? É sobre isso que eu quero falar hoje. Eu não vou me aprofundar muito no conteúdo teológico dessa carta. Eu vou falar mais sobre o assunto, que é o amor. Então, eu espero que você fique aqui comigo por esses próximos minutos, porque talvez o Senhor queira falar algo com você aqui hoje. Meus irmãos, amar o próximo é um mandamento. Jesus Cristo resumiu os 10 mandamentos em 2: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E ele compara um com o outro. Porque quando os fariseus perguntam para ele qual que é o maior mandamento, ele fala: o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo maior mandamento é parecido com esse. Ou seja, o próprio Deus compara amar o próximo como amar a ele mesmo. Da mesma forma que Deus quer que você ame ele, ele quer que você ame o próximo. E amar o próximo não se resume a boas ações apenas. Claro que quando você ama o próximo, você vai praticar boas obras, porque quem ama a Deus de verdade pratica as boas obras. Quando você ama uma pessoa, você vai fazer boas obras por essa pessoa. Você vai ajudá-la, você vai fazer de tudo por ela. Isso é um fato. Mas quando a gente deixa algo tão poderoso que é o amor de Deus agir tão superficialmente na gente, fazendo nós somente pensar nessas coisas,
de uma forma não íntima, sabe? De uma forma não tão entregue, mas só por um momento. Casais, por exemplo, que discutem por uma coisa supérflua e passam 2, 3 dias sem conversar por conta de uma vasilha deixada na pia, não é? Irmãos em Cristo que ficam meses sem se falar por conta de que um pisou no pé do outro. Que evangelho é esse, meus irmãos? Que só nos muda por um momento, que só está lá para poder satisfazer os nossos desejos egoístas, que só está lá para poder ajudar você a pagar a conta do mês, e eu me incluo nessa estatística também. Porque eu falo dessas coisas porque eu pratico elas. Quantas vezes nós contamos com Deus quando a situação aperta, mas quando a situação melhora nós esquecemos dele? É isso que eu quero dizer com o evangelho que só nos muda por um segundo. É o evangelho que te enche de gratidão quando Deus te abençoa, mas quando algo sai do seu controle você amaldiçoa o próprio Deus que te abençoou. É sobre isso que eu quero dizer. E como a gente pôde ler aqui nessa carta, a única coisa que dura para sempre é o amor. Então, o questionamento que Deus quer te fazer hoje é: será que você está amando Deus de verdade? Será que você está realmente amando o Senhor? Ou será que você está apaixonado por aquilo que Ele pode te oferecer? Será que você não está parecido com Ana, que se importava mais com ter filhos do que com o marido que amava ela tanto? Será que hoje você não está mais preocupado com o que Deus pode te dar do que aquilo que Deus é? Se as coisas apertassem, se você se visse sem saída, será que você continuaria persistindo no amor? É bom se fazer essas questões, é bom se fazer essas perguntas, porque Deus quer de nós algo verdadeiro, e o que é verdadeiro é eterno. O que é verdadeiro é eterno, não é passageiro. Eu não estou falando que você não vai ter os seus erros, quem dera, meus irmãos, se fosse possível a gente não pecar mais. Só que não é. A gente só vai chegar nessa estatura de não conseguir pecar mais quando chegarmos no reino da glória. Mas enquanto estivermos sujeitos a esse corpo de carne, vamos estar sujeitos ao pecado. Mas aquele que ama a Deus, mesmo lutando contra o pecado, sabe o que ele quer, sabe de onde ele vem, sabe para onde ele vai. Então, o que Deus quer dizer para você hoje é: o que está dentro do seu coração? É o amor à palavra de Deus? É o amor que te sustenta, que te impulsiona a ser uma pessoa melhor todos os dias? Ou é somente a paixão que te muda por um momento?